A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede, hoje mais uma vez um convidado muito especial aqui na AltV, a TV da internet, aliás, a primeira TV da internet, por isso a melhor. Estamos também nas redes sociais, estamos no YouTube, estamos também nos nossos sites, no Facebook, enfim, mostrando as redes sociais, as multimídias aí com as quais a gente trabalha. E hoje, um convidado muito especial meu, do Fábio Seródio, do nosso Fred, o grande Fred Batalha. Estamos com o diretor executivo do São Caetano, o Paulo Pelaipe, que a gente conhece já há muito tempo, a sua capacidade, a sua maneira de trabalhar. Fábio Seródio, olha, esse homem tem história para contar, hein, Fábio? Tem história, aliás, tem história no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e agora resolveu fazer história em São Paulo. A gente deseja sucesso para o Paulo Pelaipe. Obrigado mais uma vez por atender o pessoal do Futebol em Rede. Agora, Pelaipe, a primeira pergunta era do Quartarolo, mas eu não estou me aguentando aqui. É que eu fui fui legal com você, né, Seródio? Então vai, faz a primeira pergunta que eu espero. Pode ir, que é isso. Pelaipe, o São Caetano vai jogar ou não vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro? Não, o São Caetano vai jogar a Série D do Brasileiro, porque o que aconteceu? São Caetano, melhor do que eu, vocês sabem, pela experiência que vocês têm, pela vida no futebol que vocês têm, São Caetano é uma força do futebol paulista. Hoje, o clube está num lugar que não deveria estar, que é disputando a Série A2, disputando a Série D, mas é um clube que tem história, tem uma história linda, tem uma história bonita, um clube que por 2 vezes foi uma final de Brasileiro, um clube que foi a uma final de Libertadores da América, perdeu de uma forma assim inacreditável, né? Porque ganhou ganhou do Olímpia dentro de Assunção e perdeu o título numa decisão no Pacaembu nos pênaltis. Foi campeão paulista em 2004. Pelo São Caetano passaram grandes profissionais, jogadores, treinadores, né? Para citar aí Dorival Júnior, o grande Muricy Ramalho, o Tite que hoje está como treinador da seleção brasileira. Não podemos esquecer o Jair Pisserni, trabalho fantástico que o Jair Pisserni fez até hoje fez no São Caetano, deixou a sua marca com aquela equipe fantástica. Então, assim, é uma equipe assim que tem que ser respeitada, tem uma condição. Ninguém é campeão paulista jogando contra São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, né? Então, e quando vocês falaram aí que eu vim para São Paulo, eu vim para São Paulo porque para mim era um sonho trabalhar no mercado paulista. Trabalhei no Rio Grande do Sul, no Grêmio, por mais de 20 anos. Trabalhei no Grêmio 23 anos. Ocupei todos os cargos no Grêmio como dirigente. Trabalhei no futebol de salão, escolinha, infantil, juvenil, juniores, futebol profissional. Depois trabalhei no Criciúma, no Fortaleza, no Curitiba, no Vasco, 2 vezes no Flamengo. Não é fácil trabalhar 2 vezes no Flamengo, entendeu? Realmente é difícil, né? E consegui. Peguei o Flamengo numa situação difícil na época da reconstrução, quando o presidente Bandeira assumiu o Flamengo em 2013. Peguei uma equipe que tinha uma folha salarial de 11 milhões e tive que reduzir para 3 milhões. Tivemos que garimpar atletas e ainda assim, no final do ano, conseguimos, na primeira edição da Copa do Brasil, com os clubes que jogavam a Libertadores, todos os clubes brasileiros que jogavam a Libertadores disputavam também a Copa do Brasil na sua primeira edição. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2013. Aquele trabalho deu força, deu condições para que a diretoria pudesse dar o remédio amargo que tinha que ter dado. Pegamos o Flamengo com mais de 750 milhões de dívida.
com 4, 5 meses de devendo salários de imagem para os atletas lá atrás. Hoje o Flamengo é um modelo, pagando em dia. Então, eu trabalhei no Flamengo na reconstrução lá com o presidente Bandeira e tive a felicidade do Marcos Braz e o presidente Landim me trazer em 19. E aí nós conseguimos, aí só o time do Santos, do maior jogador do mundo, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. Foi isso, foi lá em 62 o Flamengo, em 2019 repetiu esse feito. Então, desculpe assim eu me alongar na resposta, Imagina. mas eu acho que é importante assim até dizer da minha alegria, da minha satisfação, porque eu estou trabalhando no melhor mercado do futebol brasileiro. Tenho muito respeito a todos os locais que eu trabalhei, mas era um sonho da minha vida trabalhar em São Paulo. Eu sou gaúcho, mas há mais de 6 anos fixei residência em São Paulo, minha família está em São Paulo. Então, quando eu tive a oportunidade, recebi o convite de São Caetano, não hesitei. Nós temos numa situação, o São Caetano está numa situação difícil financeira, e eu seria assim muito oportunista se eu dissesse que era em função da pandemia que nós estamos vivendo. Não. São Caetano vem atravessando uma crise financeira. A pandemia apenas aumentou essa preocupação. Então, a direção, num primeiro momento, resolveu que não disputaria a Série D. Depois, houve um envolvimento da torcida, da comunidade de São Caetano. A CBF também vai pagar todas as despesas, vai pagar todas tudo, praticamente a Série D não vai ter custo. E isso fez o São Caetano repensar e voltar atrás, até porque nós também sabíamos que nós poderíamos prejudicar o clube, né, para o futuro, porque está na lei, nós poderíamos ficar até 2 anos sem disputar uma competição nacional. E o patrocinador que voltou em dezembro, o patrocinador tradicional do clube, o patrocinador que ajudou ao crescimento do São Caetano lá atrás, depois de ficar 2, 3 anos, 4 anos afastado do clube, está retornando. E nós, né, por acreditar na sua palavra, tudo aquilo que ele já fez pelo São Caetano, quando ele conversou comigo, eu não hesitei nenhum minuto em aceitar o desafio. É um desafio grande, mas é um desafio gostoso, porque nós temos certeza que a curto é difícil, mas a médio e longo prazo nós podemos novamente botar o São Caetano no caminho que é o lugar dele, que é o lugar de estar entre os grandes do futebol paulista. E a verdade, né, Paulo Pelaipe, que na grande São Paulo, né, o São Caetano foi um time muito importante, tinha que ter ocupado um espaço no momento em que cresceu, até o espaço da Portuguesa, de outros times, e se ombrear mais contra os grandes, ou com os grandes do futebol aqui da capital paulista, que tinha todas as condições. O Saul Klein está voltando, né, que é um cara que um grande empresário brasileiro, fez muito pelo São Caetano, realmente é um cara que você pode confiar, conheço bem, a gente teve muitos contatos, inclusive lá, quando ele estava na Casas Bahia, em São Caetano, que é a sede, não sei se ainda é a sede, porque... Continua, a loja 000 é em São Caetano. São Caetano. Eu fui muitas vezes aí, sempre muito bem recebido. E eu conversei há 2 dias lá na Olha, Top... Só uma coisinha. Quer dizer que você está revelando ao mundo que tem um carnê da Casas Bahia. Mas quem paga é a Casas Bahia. Os meus carnês quem paga sou eu. Não. Mas o São Caetano quem vai pagar é o contrário. Ela não recebe, ela paga. Aliás, ele adora futebol, né? Então, o que eu ia dizer para você é o seguinte: há 2 dias lá na Rádio Top FM, onde a gente trabalha também, eu, Zé, o Weber, o Wagner Prado, a gente entrevistou... Você não, mas um dia você chegará lá. Estamos a caminho. A gente falou com o Alexandre Galo, que é o técnico do São Caetano. E ele falou umas coisas maravilhosas a seu respeito. Ele disse que o ponto principal para eles
ir trabalhar no São Caetano. Ele é um cara que já foi diretor executivo, já trabalhou na CBF, já foi técnico, estava no Atlético Mineiro. É um cara muito bem centrado, um cara estudioso, um cara que conhece futebol, na minha opinião. Foi um bom jogador de futebol. Ele falou que foi você que o convenceu, porque realmente ele confia demais em você. Eu quero saber como é que foi essa conversa para convencer o Galo, que parecia que não queria mais ser treinador. Olha, foi uma conversa boa, porque eu e o Galo sempre nos tratamos bem, nos respeitamos, entendeu? Até porque, graças a Deus, eu sempre procurei respeitar os profissionais de imprensa, respeitar os profissionais que trabalham no futebol. Acho que o nosso espaço termina aonde o espaço das outras pessoas iniciam. Então, sempre tive realmente um contato muito bom. E o Galo, eu sempre acompanhei o Galo. O Galo foi campeão pelo Santos, trabalhando com o Luxemburgo. O Vanderlei sempre me falou, eu trabalhei com o Vanderlei treinou o Grêmio em 2012, foi um dos grandes treinadores com quem eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar, que foi o Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei sempre falava muito bem do Galo, maravilhosamente bem do Galo, elogiava muito ele pela sua condição. E quando o Galo foi diretor das categorias de base, eu tive uma relação muito profissional com ele na CBF e eu no clube, entendeu? Mas o Galo fez um trabalho assim, ele fez um trabalho que moralizou a CBF. E eu que já estou no futebol aí com vocês, eu estou há 40 anos no futebol. A seleção, a CBF antigamente, lá há 10, 20 anos atrás, 15 anos atrás, o dirigente da categoria de base ligava: tem algum jogador aí que é interessante? Tem algum jogador que pode jogar na seleção? E o dirigente dizia: não, tem o fulano, tem o Beltrano, tem o ciclano. E com o Galo, não, o Galo mudou. O Galo fez os profissionais da seleção brasileira, das categorias de base, viajar, visitar os CTs, viajar e visitar os clubes, ver os jogos. Então, as convocações não eram mais por indicações. Realmente, as convocações eram por aqueles jogadores que realmente tinham condições de jogar na seleção brasileira. Então, o Galo moralizou a seleção, mas moralizou mesmo com o seu trabalho. O Galo é uma pessoa muito séria, muito correta. Então, quando agora eu fui para o São Caetano, eu conversei com o Galo, disse: Galo, eu estou indo num projeto assim, 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 e eu gostaria de te levar para trabalhar comigo, porque eu fiquei sabendo que tu tinha interesse de novo a ser treinador. Ele disse: pois é. Eu digo: e o São Caetano é uma vitrine, o São Caetano é uma porta que pode e vai te abrir se você quiser voltar a ser treinador, porque o Galo, nós conversamos, temos muita liberdade, todos nós erramos na vida, para lá, para cá, e eu acho assim que o Galo teve um equívoco. Quando ele estava muito bem no esporte, ele saiu do esporte para ir para o Internacional, para substituir o Abel Braga, que era um treinador campeão da América e do mundo. Então, a responsabilidade naquele momento ali, e o Galo eu estava em Porto Alegre, eu estava do outro lado, eu estava no Grêmio, até boicotado, o Galo foi, entendeu? E ali ele não teve o sucesso que deveria ter, porque se ele tivesse o sucesso no Internacional, ele poderia realmente, mas deu a volta por cima, porque é um treinador competente, e aí estava parado. E aí eu conversei, expliquei para ele o projeto, mostrei para ele que eu também tinha saído do Flamengo depois de uma não renovação de contrato, de uma forma até muito dura para mim, depois de ter renovado o contrato com o vice-presidente. Quando o contrato subiu para o presidente assinar, não foi assinado por pressão de um outro vice-presidente que queria botar o seu primo no meu lugar lá no Flamengo como gerente. E aí eu disse para ele que eu estava aceitando aquele desafio, que era importante,
e que o São Caetano era importante, que o Saul Klein era uma pessoa séria, uma pessoa do bem, que queria recuperar o São Caetano. O São Caetano estava com muitas dificuldades, estava com muitas dívidas, mas que nós tínhamos todas as condições de fazer um trabalho, e se ele quisesse novamente ser treinador, essa porta do São Caetano, tenho certeza que abriria outras oportunidades para ele. E ele acreditou em mim, e eu estou muito feliz porque ele está fazendo um grande trabalho. Hoje, assim, nós já temos 4 jogadores da base na equipe titular, jogadores que o Galo está trabalhando, sendo que um dos jogadores aí, 3 equipes aqui no futebol brasileiro já tentaram fazer proposta, mas não chegaram nos números que o São Caetano deseja, né? Uma equipe de Portugal também mostrou interesse no menino, que é o menino Quadrado, que tem 17 anos, que é uma joia que nós temos, né? Que é titular absoluto, graças ao trabalho que o Galo vem fazendo, né? Isso é importante também, o Galo, por ter trabalhado nas categorias de base da seleção, é um treinador que tem uma experiência para trabalhar com jovens, e no São Caetano nós precisamos que trabalhe com jovens. São Caetano, vocês sabem disso, já revelou grandes jogadores nas categorias de base. Mário Fernandes, que hoje é titular da seleção russa, é um jogador criado dentro do São Caetano, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje, que está no Grêmio. O São Caetano até tem um percentual sobre esse atleta numa futura venda, se houver, pelo Grêmio, que é o Matheus Henrique, que foi formado dentro de São Caetano, Nonato, que está no Internacional, e tantos outros. E já teve grandes jogadores, próprio Rivaldo, um craque, campeão do mundo, jogou no São Caetano. Citando o Rivaldo, eu homenageio a todos os outros jogadores que já jogaram no São Caetano. Então, é um clube que tem tradição, e nós estamos fazendo um trabalho sério para tentar recuperar essa imagem desse clube, entendeu? Que é importante, junto com o patrocinador. Graipe, eu conheço bastante a história de São Caetano, até porque, por uma questão do início de carreira, eu trabalhei na Rádio Mauá lá e cobria o São Caetano pela Rádio Mauá, ao mesmo tempo que trabalhava na Jovem Pan. Eu conheço São Caetano desde o começo, com o Luiz Olímpio Tortorello, que era o prefeito da cidade, colocava dinheiro lá. Conheço a história do Nairo, que foi presidente do São Caetano até outro dia. Ele era o açougueiro da cidade e acabou, por ser o braço direito do Tortorello, virou diretor de futebol e, aos poucos, foi junto com o São Caetano crescendo. Era o dono do São Caetano, porque o São Caetano virou uma limitada, São Caetano Futebol Limitada. E até Sim. Uma série de problemas no São Caetano. Tivemos o assassinato do Batata, não sei se você chegou a conhecer o Batata. O Batata era o homem Sim. do Caetano e vice do Nairo. Tivemos um monte de problemas, sabe, por trás do São Caetano, mas a grande verdade é que o São Caetano é um time que conquistou a simpatia de todo mundo, mas que tem sempre um problema, tem que ter um mecenas. Ou era o Tortorello no começo, ou depois era o Saul Klein, que durante muito tempo ficou por trás, a gente sabe, colocando dinheiro no São Caetano. Esse é o maior problema que você encontrou no São Caetano, a necessidade de um mecenas para que o time possa eventualmente prosseguir? Não, quem sou eu para discordar de você, até porque você fez um raio-x do clube, você conhece o clube. O problema todo é que houve agora um rompimento, né, uma briga, você sabe, todo mundo sabe, do ex-presidente, que se afastou, que é o Dr. Nairo, com o patrocinador. O patrocinador se afastou em função de uma desavença, que eu não sei qual o motivo e nem quero saber, porque eu sou um profissional do futebol, eu estou lá para tentar fazer o meu melhor, entendeu? Houve essa desavença, o doutor Nairo se afastou do clube, ele era o presidente aí até o dia 20 de abril. No dia 20 de abril teria uma nova eleição do clube, não aconteceu em função da pandemia, estão aguardando agora que haja que o decreto do governador, que as pessoas possam sair para depois fazer aí essa eleição no clube, né? Mas realmente o clube depende do patrocinador para poder existir. Essa é a realidade. Hoje as verbas do clube
né? Se não fosse, vou te dizer com toda a tranquilidade, pelo que eu, nesses 3 para 4 meses que eu estou trabalhando no clube, se nós não houvesse o patrocinador, o clube não existiria. Realmente é uma verdade. Precisa. Agora, o importante é que haja a eleição, que tenha um novo presidente e que construa um caminho que não fique tão dependente a situação em relação só ao patrocinador. Paulo Pelaipe, você no início falou sobre a sua passagem pelo Flamengo, e a primeira passagem, quando você esteve lá, o Flamengo devia para todo mundo, não pagava, era muito complicado. E vocês conseguiram resolver um problema de uma dívida enorme, de mais de 700 milhões. Eu sei a forma como você saiu ultimamente do Flamengo, não foi nada elegante, foi muito deselegante, foi muito com inimigo na trincheira, né? A gente já sabe disso. Agora, eu estou falando, vou fazer uma analogia com a situação do Corinthians, que está devendo praticamente quase 650 milhões, segundo o seu balanço. A dívida aumentou muito, é claro que a gente respeita a informação do Corinthians, o Corinthians que resolva a sua situação. Eu, particularmente, sempre olho assim, para nós que somos pessoas físicas, é uma dívida enorme. Para um time menor, é uma dívida grande. Mas para um Flamengo, para um Corinthians, você acabou de dizer que tem jeito. Ou seja, o torcedor corintiano pode confiar, ou seja, é uma dívida pagável? O Corinthians, com a torcida que tem, com a estrutura que tem, com o potencial de clube, evidentemente que vai dar a volta por cima. Eu tenho certeza que é questão de tempo para que isso aconteça, entendeu? Como eu te falei, nós chegamos no Flamengo lá e fizemos um time dentro da realidade que nós tínhamos naquele momento. Tivemos a felicidade da conquista do título, porque você sabe muito bem que o título te dá respaldo, o título te dá condições, e deu condições, né? Então, a tranquilidade para trabalhar, né? Por isso que eu digo, a minha participação em 2013 e 2014 no Flamengo, nós em 2000, com toda aquela dificuldade, tivemos que buscar jogadores no interior de São Paulo, nós buscamos o Samir no Audax, buscamos o Paulinho aqui no 15 de Piracicaba, fomos buscar o Elias no Sport, que não estava sendo aproveitado lá de Portugal, com o Sport pagando praticamente 70% do salário do Elias. Então, também a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter ter um discurso para o torcedor não mentir para o torcedor. A gente não pode mentir para o torcedor, não, está tudo ótimo. Não. Naquela época, o Flamengo começou a dar um discurso que tinha dívidas, admitiu as dívidas, ia fazer um time dentro da realidade financeira do clube, que nós pensamos, fazer um time para ficar numa faixa intermediária em 2013 e 2014, mas numa competição de mata-mata, como é a Copa do Brasil, com a força da torcida, porque é importante a torcida, você não sabe o que é jogar na Arena do Corinthians. Os jogadores, nós jogamos esse ano passado, 2, 3 vezes aí, os próprios jogadores diziam para mim, Pelaipe, isso aqui é um inferno jogar na Arena do Corinthians. O torcedor do Corinthians é um torcedor, entendeu? Que faz valer a força do fator casa. Então, como no Maracanã, a torcida do Flamengo empurrava a equipe e a gente teve aquela felicidade de ganhar a Copa do Brasil. O que acontece? Quando você ganha um título, você fica mais fortalecido com a torcida. E aí o presidente Bandeira, o Valim Vasconcelos, né, o Paulo Dutra, que era o financeiro, puderam aplicar o remédio amargo, porque tem uma hora que você tem que aplicar o remédio amargo. Você tem que reconhecer que está numa situação que você tem que dizer o que está acontecendo para o torcedor, você tem que chamar o torcedor para o seu lado, você tem que trazer a torcida, né, para te ajudar. Uma torcida de 30 milhões de torcedores, o Corinthians hoje tem no mínimo 30 milhões de torcedores a nível de Brasil, entendeu?
não tenho assim, não tenho a estatística toda, mas, porra, eu tenho certeza que a torcida que tem um amor ao clube, que é apaixonada pelo clube, né, abraçando o clube, ajudando o clube, o Corinthians logo, logo vai sair desses seus problemas, entendeu? Porque é diferente. Eu fico assim, ouvindo algumas coisas assim que até me causa assim, desculpa eu dizer isso, mas tem alguns profissionais que são feitos, eu acho que são feitos de proveta, entendeu? Mas são feitos de proveta. Profissionais do rádio que eu ouço, e agora a gente tem mais tempo, que a gente tem que ficar mais em casa. Eu estou em casa ouvindo. Aí dizer que o Corinthians vai cruzeirar, isso aí é uma das maiores asneiras que a gente pode ouvir, entendeu? Que o Corinthians, porque tem 600 milhões de dívida, vai cruzeirar. Pô, em primeiro lugar, porque o Cruzeiro fez, os dirigentes foram responsáveis, os dirigentes se locupletaram, não é eu que estou dizendo, é a Polícia Federal, não é você que vai dizer. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. No Corinthians, não, o Corinthians contratou mal, errou ali, errou acolá, tudo bem, isso faz parte do futebol. Mas o Corinthians, o Corinthians tem grandes dirigentes, o Corinthians tem grandes pessoas. Se essas pessoas se unirem em torno do Corinthians, em 1, 2, 3 anos, está de novo disputando, e vai estar disputando pela força que tem da sua camisa, pela força, como eu disse, da sua torcida, vai estar disputando sempre as competições. Então, algumas pessoas, assim, a gente ouve falar assim, eu acho que as pessoas não pensam o que falam. E também tem que respeitar uma instituição centenária. Quantas empresas no Brasil têm mais de 100 anos? E você vê quantos clubes no Brasil têm mais de 100 anos? É verdade. Então, as pessoas têm que respeitar, entendeu? Eu tenho certeza, né, que o Corinthians logo, logo vai... E esse time que o Corinthians tem hoje é um bom time de futebol. Se o Thiago, que é um bom treinador, acertar, é que no Brasil não se dá tempo, né, para os treinadores, mas tem que ter paciência. A direção tem que apostar no profissional, né, tem que ajustar o profissional. O Corinthians está sofrendo. Qual foi o sucesso do Corinthians? O Corinthians foi para a segunda divisão em dezembro de 2007, jogando contra o Grêmio lá naquele empate de 1-1. A gente acompanha o futebol, você acompanha o futebol que nem eu. Então, naquele domingo lá de 2007, que eu não sei se era dia 2, dia 3, dia 5 de dezembro, mas foi no início de dezembro, o Corinthians vai para a Série B. Ele contrata um treinador em 2008. O treinador faz um trabalho, vai a uma final de Copa do Brasil, perde. Aí continua como treinador, no ano seguinte ganha a Copa do Brasil, depois de 50 anos ganha um campeonato estadual invicto. Depois, em 2010, continua como treinador. Aí esse treinador sai para ir para a seleção brasileira. Aí contrata um treinador que fica 2 meses, tenta modificar o estilo, tenta modificar a forma, não dá certo, o treinador sai, e aí vem o Tite, que dá sequência a um trabalho. Aí o Tite sai, volta ao Mano, que monta a equipe em 2014 para o Tite ser campeão em 2015. Aí sai o Tite, vai para a seleção brasileira. Então, o Corinthians, de 2008 a 2015, ele teve uma filosofia de trabalho, que o Mano e o Tite, mais ou menos, têm a mesma filosofia. Armam o time da defesa para o ataque. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, concordo. Tudo que você está contando, eu vivi junto. Eu era setorista do Corinthians essa época toda. E depois acabei trabalhando no clube também. Agora, peraí. Tanto o Tite quanto o Mano preparavam o time primeiro para não tomar gol. Se fizesse ganhava de 1-0. Era certo que não ia tomar gol. Então, aí mudou. Aí trouxe os treinadores que mudaram.
Mudaram. Aí veio o Carille, que estava desde 2009 com o Mano, que era auxiliar do Mano, depois foi auxiliar do Tite, e montou uma equipe dentro da característica que os dois treinadores tinham. O que o Carille teve? Teve sucesso, conquistou o brasileiro, então, e aí mudou. Então, agora essa mudança está custando caro para o Corinthians. Pelaipe, quando o entrevistado é bom, é assunto de tudo quanto é jeito. Você é um ótimo entrevistado, está demonstrando sua cultura esportiva para todo mundo que está acompanhando o programa. Mas a sua criatividade também deve ser ressaltada pelo trabalho que fez no Flamengo nas 2 vezes. Afinal de contas, você conheceu Jesus no Flamengo. Mas, brincadeiras à parte, o que fazer aonde você está com a mão? Porque o São Caetano está numa Série A2, o futebol está parado, tem clube na Série A2 que quer dar um golpe, parar tudo, sobe 10, 5 cai, estão querendo dar um jeito de uma virada de mesa para preservar a integridade dessas equipes. A Portuguesa, por exemplo, infelizmente, é uma dessas. O que você projeta para tentar ajudar nessa situação do São Caetano, Pelaipe? Por favor. Só um detalhe. Quem indicou o Jorge Jesus para o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fui eu. Eu sei, por isso que eu brinquei. Então eu digo, porque eu acompanhei o trabalho de Jesus tanto no Benfica quanto no Sporting. E eu tinha um atleta, que foi meu atleta, foi campeão do mundo no Grêmio, e foi meu atleta, meu amigo, que foi o Jorge Baidec, que falava muito do Jorge Jesus para mim. Quando nós estávamos numa situação difícil no Rio, eu avisei para o Marcos, não traz treinador castelhano, porque o jogador brasileiro tem dificuldade de entender o treinador castelhano, porque eu, no Grêmio, em 1987, nós tivemos essa dificuldade. Nós trouxemos um dos melhores treinadores que tinha sido campeão do mundo com o Nacional, o Juan Mujica, e o Cristóvão, Alfinete, o Valdo, o Luiz Eduardo, os jogadores importantes dentro da equipe do Grêmio falaram com o presidente, com o vice de futebol, e eu trabalhava nas categorias de base do Grêmio naquele período. Disseram para o presidente que não entendiam o que o treinador transmitia para eles. E aí o Grêmio tirou o Mujica e foi buscar o Filipão, que estava no Juventude em 1987. Então, eu te digo assim, aí eu falei para o Marcos, os melhores treinadores hoje do mundo são portugueses. Os treinadores portugueses estão espalhados na Itália, na Inglaterra, na Espanha. Se você vê, os grandes trabalhos hoje do futebol brasileiro são portugueses. E esse treinador aqui saiu agora do mundo árabe e está parado, que é o Jorge Jesus. E eu tenho as melhores referências dele. E graças a Deus, o Marcos Braz comprou a minha ideia, foi para Portugal e conseguiu trazer o Jorge Jesus juntamente com o empresário Juliano Bertolucci, que ajudou muito na ocasião. Então, eu te digo o seguinte, o que eu acho assim, o São Caetano quer que as regras do jogo sejam respeitadas. Existe uma regra na competição. Todos os clubes entraram na competição sabendo o que eles iam jogar na Série A2. O que acontece na Série A2? A Série A2 tem 16 clubes, classificam-se 8 para jogar um octogonal. Isso. E depois faz um mata-mata para chegar até 2 para os 2 primeiros subirem. E os 2 últimos vão para a Série A3. As regras, todos sabiam, todos tinham conhecimento. O São Caetano está preparado para jogar as últimas 3 rodadas que faltam da fase classificatória da Série A2. As pessoas, os clubes, os dirigentes têm que respeitar o documento que assinam. O Campeonato Paulista, a Federação Paulista, é uma das principais, para mim, a principal federação do futebol brasileiro. É a única competição de Série A2, porque em outros clubes, em outras federações, tem outras denominações, divisão de acesso,
é a Série B, então, mas aqui é a A2. É a única competição deste nível que tem cota de TV e tem a TV passando jogos. Então, você tem um produto, você tem que entregar o produto. Você não pode, como dirigente, ser irresponsável. Até porque você vai deixar mal a sua própria entidade, que é a Federação Paulista de Futebol. Então, virada de mesa não existe. Na nossa opinião, na opinião de São Caetano, e eu deixei muito claro que na última reunião que nós tivemos com a Federação dos 16 clubes, eu tive o privilégio de representar o clube que o presidente, Dr. André Lopes, pediu que eu representasse o São Caetano Futebol Limitada, porque, como você bem disse, existe a AD São Caetano, Associação Desportiva São Caetano, e o São Caetano Futebol Limitada. E eu representei o São Caetano Futebol Limitada na federação. E na reunião, eu deixei muito claro que alguns clubes queriam encerrar a competição, outros queriam isso. Eu disse, não, São Caetano quer que o regulamento seja cumprido. Quando nós, em primeiro lugar, temos que preservar a vida. Quando nós pudermos voltar ao futebol, jogar o futebol, nós devemos terminar as 3 rodadas que faltam. São Caetano é 6º colocado, poderá se classificar entre os 8 ou não, porque a diferença é muito parelha a competição, a diferença é pequena entre o 9º, entre o 10º e entre o 6º, mas tem que ser jogado dentro do campo, e dentro do campo tem que ser resolvido isso. Paulo Pelaipe, olha, falar com você daria um programa de 3 horas, até porque você tem muita história para contar. Com certeza voltaremos a conversar. Estamos aqui no Futebol em Rede, na AltV, estamos nos nossos Facebooks, inclusive os pessoais, no podcast. Esse programa também vai para o podcast do Spotify, e o Fábio Seródio já se ajeitou todo lá. Um abraço ao Sérgio Oliveira, que nos dá toda essa retaguarda, ao Fred Batalha, que mais uma vez nos ajuda nessa coordenação. Paulo Pelaipe, foi muito bom vê-lo, e vê-lo bem, tá bem. E falaram que você está com 69 anos de idade, não aparenta, está muito menos. Um abraço, obrigado pela sua participação, seja feliz, e que o São Caetano volte a vencer. Como dizia o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, nosso chapinha, que treinou a Portuguesa e treinou o Palmeiras ali, e lá em 93, espalha que é bom. As notícias boas, espalha que é bom, entendeu? Mas eu fico muito feliz, eu quero agradecer de coração para vocês pelo convite. Eu estou à disposição dos amigos e vamos nos encontrar aí. Esperamos que essa pandemia vá embora o mais rápido possível para que os nossos irmãos brasileiros, né, tenham tranquilidade, para que o futebol volte, que a nossa vida normal volte, mas conte comigo aí e eu agradeço muito a gentileza de estar passando esses momentos agradáveis com vocês. Obrigado, Paulo. Eu sempre digo o seguinte, né, Fábio Seródio? No futebol, a gente tem a nossa torcida, eu torço pelo Santos e pelo 15 lá em Piracicaba. Mas a gente torce pelos amigos. Essa é a verdade. Boa sorte ao Galo, ao Paulo Pelaipe, o pessoal de São Caetano, o Saul Klein, que realmente é uma pessoa muito legal e um cara muito sério. Fábio Seródio, um abraço a você também. E até a próxima, hein? Aqui na AltV. É verdade. E às vezes dá sorte, porque o Pelaipe, por exemplo, que eu não conheço pessoalmente, conheço só por telefone, é a primeira vez que eu vejo, não estou perto, mas a primeira vez que a gente está se vendo mutuamente numa entrevista, obrigado ao Pelaipe, às vezes o amigo que a gente torce está no clube que a gente gosta. Ele foi dirigente do Flamengo, eu não escondo de ninguém que torço pelo Flamengo, tem um carinho enorme do Grêmio, então vamos seguir também torcendo por Então, tivemos um ano mágico em 19, né? Campeão da América e campeão brasileiro, né? Verdade. Eu fico feliz por ter participado dessa história, porque o dirigente, na minha opinião, o bom dirigente é aquele que não atrapalha, que dá condições para que os profissionais trabalhem. Mas quando conquista um título, é importante dizer que também estava junto, né, no grupo que ganhou. E eu fico muito feliz, porque essa é uma imagem que eu vou ter para o resto da minha vida, essas 2 conquistas históricas do Flamengo no ano passado. Obrigado, Pelaipe.
Um abraço, obrigado. Um abraço. Até a próxima. Aqui na AltV a gente agradece demais. Olha, voltamos na próxima edição aqui na AltV, Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Tchau. Tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.